Olá, eu sou o Leco Vilela e você está em mais um Nome da Coisa. E no programa de hoje, em vez de falar sobre educação emocional, sobre sentimentos, eu quero falar sobre um termo muito importante, pós-verdade. Você sabe o que significa pós-verdade? Não? Então fica aqui que eu vou te explicar. Mas antes de qualquer coisa, vamos abraçar o improviso e entender que a gente está num espaço aberto, então vai ter som de passarinho sim, vai ter vento passando sim, e se bobear vai ter carro passando sim, embora eu esteja no fim do mundo e não tenha carro nenhum aqui, até onde eu vivo. Mas vamos conversar mais sobre pós-verdade. Por que é tão importante falar sobre pós-verdade? Pós-verdade, só para vocês terem uma ideia, foi o termo que a Universidade de Oxford designou para 2016. Muito por conta das eleições do Trump nos Estados Unidos, muito por conta de tudo que aconteceu nas redes sociais através desse momento. Mas o que significa pós-verdade? Pós-verdade é a ideia de que fatos verídicos, verdades, pontos concretos de informação, que são sólidos, são informações verídicas, tem menos importância. Tem menos importância? Não. Gordo corrigindo. São menos importantes do que a crença das pessoas. O que isso significa de prática? Pós-verdade é um termo que designa pessoas que acreditam piamente, acreditam fielmente, acreditam pra caralho numa informação, porque elas acreditam. Mesmo que essa informação seja mentira, mas elas acreditam naquilo. E elas acreditam tanto naquilo, mas tanto naquilo, que qualquer informação que é verdade, que é fato, que é histórico, que é factoide, não entra. Não entra na cabeça dessas pessoas. E é por isso que eu tenho que falar sobre pós-verdade. Porque alguém precisa explicar, para quem não está entendendo, o porquê que existe um número enorme de pessoas que não conseguem acertar informações verídicas, fatos. E eu não estou falando só do Brasil. Eu estou falando dos Estados Unidos com a eleição do Trump, eu estou falando da Rússia com o... Não sei falar o nome dele, gordo, me ajuda. Putin. Do Putin. Eu tô falando de diversas coisas. Eu tô falando do Brexit na União Europeia. Entende? E quando a gente fala de fake news, de quando a gente fala tudo que tá acontecendo no WhatsApp até agora, a gente tá falando de pós-verdade. A gente tá falando dessa crença absoluta que as pessoas têm em cima de determinada característica, em cima de determinado comportamento, em cima de determinada coisa, que elas assumem como verdade, mesmo não sendo verdade. E isso passa a ter mais valor e significância para elas do que a verdade de fato. E elas não conseguem entender. Elas não conseguem entender. Ficou claro? E é por isso que é importante falar sobre pós-verdade, para que a gente possa entender o que está acontecendo no contexto de hoje. Para que quando a gente for articular com as pessoas, a gente possa trocar com elas. E a gente possa trocar tendo noção do que elas estão acontecendo. Eu falei que ia ser improviso, tá cheio de música aqui, ó. Para que quando a gente for trocar com essas pessoas... Um tempinho antes de voltar pra ter corte, né? Tá. Tô dando um tempinho pra gente cortar pra ter corte. Não, é porque... Se você e já começa a falar, fica ruim de cortar, né? Tá bom, Caio. Blá. É Thiago o nome, tá, gente? Caio, eu tô brincando. Juju, te amo. E por que é tão importante a gente falar sobre pós-verdade? Porque ela é real, ela existe. Não é à toa que em 2016 a Universidade de Oxford atribuiu ela como palavra do ano. Ou seja, esse termo, ele é real, ele existe, ele é verdade. Ou seja, a pós-verdade é verdade. Sabendo que ela é verdade, a gente precisa ser empático e entender o que está acontecendo, para que a gente possa conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos tios, colegas de trabalho, professores
Pessoas que estudam com a gente, que hoje têm dificuldade em aceitar fatos ou acreditam que esses fatos são mentira, porque a crença dele em algo é tão grande que a gente precisa ter noção disso e entender o que é isso. Porque se a gente entende e a gente se torna proprietário disso, a gente consegue trocar, a gente consegue articular e a gente consegue entender o que a pessoa está passando, entender que aquela pessoa que não está aceitando um fato verídico não está aceitando porque ela tem uma crença absoluta em algo. E para você chegar com a verdade nela, você precisa destruir essa crença dela. E quando eu falo destruir essa crença dela, é exatamente isso que você está pensando. Não é algo legal. Porque você está praticamente chegando para essa pessoa e falando assim, ó, tudo que você acredita que é verdade é mentira. Você consegue imaginar o efeito disso numa pessoa? Como isso pode quebrar uma pessoa? A gente precisa ter cuidado com as pessoas. E sabendo disso, a gente precisa respeitar o outro. E a gente precisa conduzir com calma, cautela e só estar disponível para quando essa pessoa precisar da gente. Porque acredite ou não, uma hora as pessoas acordam. Uma hora as pessoas se dão conta. Porque uma hora, o 1 mais 1 dando 3, a pessoa começa a duvidar. E você precisa estar lá do lado dessa pessoa nessa hora. É nessa hora que você precisa estar. Porque uma hora ou outra esse indivíduo, essa pessoa, ela vai se dar conta da realidade. Uma hora ou outra vai estralar. E quando isso acontecer, essa pessoa vai duvidar das coisas. Essa pessoa vai estar sem norte, ela vai estar sem rumo. E tudo que ela vai precisar é de alguém que sabe o que é a verdade, que já trilhou esse caminho para poder guiar ela, para poder pegar ela pela mão e falar assim, olha só, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma informação. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é outra informação. Com calma, com paciência, com cautela, para que essa pessoa consiga evoluir e se reconstruir e alinhar as suas crenças, para que depois ela possa admitir para si, para os outros, de que ela errou e que tá tudo bem. Mesmo o termo pós-verdade não sendo relacionado diretamente com educação emocional, indiretamente ele é. Porque indiretamente ele envolve como a gente lida com o outro. Porque é só quando a gente entende um conceito que a gente consegue elaborar e praticá-lo. Então, indiretamente, pós-verdade se associa com educação emocional, porque indiretamente, pós-verdade se associa com educação emocional. Porque quando a gente está falando do outro, e a forma como a gente lida com ele, a gente está falando de educação emocional. Então é isso. Pensa nisso. Pensa nesse BenTV maravilhoso tocando de fundo. Eu espero que esse vídeo sirva para alguma coisa. E atenção para o momento histórico. Compartilha esse vídeo. Compartilha. E eu não peço para vocês compartilharem o meu vídeo, mas esse eu vou pedir para vocês compartilharem. Porque esse vídeo precisa ser espalhado. Porque as pessoas precisam entender o que significa o conceito de pós-verdade e como isso impacta o dia a dia delas. Para que elas possam ser empáticas, para que elas possam construir um novo amanhã. Basicamente é isso. Bem guru eu. Construir o amanhã. Beijo do gordo.